O nascimento de um filho é um acontecimento maravilhoso para todas as nossas mães e para quem espera, né, um filho. Promover o seu crescimento, o seu desenvolvimento, requer cuidados especiais e atenção nos olhares de todas as mães. Nós, que somos mães, temos muita preocupação com essas questões. Este é um tema que a medicina chama de puericultura. Puericultura é o tema do nosso Papo da Hora, da primeira edição de 2020 do nosso Papo da Hora, programa que estamos iniciando pela TV Câmara de Pouso Alegre, canal 18.2. Eu sou a professora Leila Tuffi, é um prazer tê-los aqui comigo. E como vocês sabem, Papo da Hora é um programa que leva para casa de vocês temas que atravessam a nossa vida, batem a nossa porta, estão dentro da nossa casa. E falar de saúde de criança é um tema que não só está dentro da nossa casa, mas está dentro da gente. E a gente conversa na rua com amigos, com as famílias, com as nossas mães. E é muito importante a gente conhecer essa questão da importância de se promover a saúde das nossas crianças. E para bater um papo da hora com a gente e conhecer um pouco mais desse tema, que pouca gente conhece a palavra, mas todas nós, mães, conhecemos como se dá a puericultura. E para isso convidamos a médica pediatra, doutora Fernanda Junho Pereira Toledo, CRM 26384, RQE 9720, graduada em Medicina pela Univas, residência médica em Pediatria pela Univas, pós-graduada em UTI Pediátrica pelo Centro de Apoio ao Ensino e Pesquisa em Pediatria com o Instituto da Criança do Hospital das Clínicas da USP, pós-graduada em Emergências Pediátricas pela Faculdade Israelita de Ciências da Saúde Albert Einstein, possui título de especialista em pediatria e atua como pediatra na clínica Nossa Senhora de Fátima aqui em Pouso Alegre. E para não mudar a nossa turma, né, a nossa trupe, agradeço aqui a participação da nossa amiga, cantora, Cacau Vitoriano, que vai abrir o nosso programa com a sua música e com a sua linda voz. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo, e com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo. Um lápis em torno da mão e me dou uma luva, e se faço chover com 2 riscos tem um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda gaivota voar no céu. Vai voando, contornando a imensa curva norte-sul, vou com ela, viajando Havaí, Pequim ou Istambul. Pinto um barco à vela, branco navegando, é tanto céu e mar no beijo azul. Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião, rosa e grená, tudo em volta, colorindo com suas luzes a piscar. Basta imaginar e ele está partindo, sereno, lindo, e se a gente quiser, ele vai pousar. Ele vai pousar, yeah, yeah. Ele vai pousar. Obrigada, Cacau. Obrigada, doutora Fernanda. É um prazer imenso voltar aqui mais um ano, né, para gravar o programa, nosso Papo da Hora. A presença de vocês é fundamental aqui para a gente trazer, para quem nos assiste, questões aí importantes na nossa vida. Essa é a função ou é o objetivo de nosso programa. Bom, e mais ainda hoje, compreender essa necessidade de a gente cuidar
da saúde das crianças. E essa palavrinha puericultura é uma palavra pouco conhecida e que nós vamos entender um pouquinho mais, embora acredito eu que todas nós já sabemos do que é, só não sabemos que trata-se de puericultura. Doutora Fernanda, vamos começar aqui a pergunta que é a base do nosso programa. Se fôssemos buscar uma definição de puericultura, aí pelas palavras, criança, cultura. Isso significa dizer que seriam todas as ações, procedimentos e atenção que se dá ao processo de crescimento da criança. Se eu entendi bem a minha pesquisa, doutora, não se trata de cuidar de doenças. Se trata, sim, de evitar que elas aconteçam. Eu queria que a senhora explicasse para a gente, se eu entendi direito, e com toda a sua experiência e sua formação, o que é a puericultura? Sim, inicialmente eu gostaria de agradecer o convite, me sinto muito honrada de estar aqui e de ter a oportunidade de falar de um tema que mais me encanta na minha área da medicina, da pediatria. A pediatria, sim, a puericultura é a área da pediatria, né, uma área da medicina que se preocupa em promover a saúde. E, então, ela engloba muitos aspectos, desde o período pré-natal, que já existe, acho que poucas pessoas sabem que existe um pré-natal pediátrico, onde os pais já procuram a escolha do seu pediatra e já são feitas as primeiras orientações sobre a sala de parto, sobre infecções que às vezes a gestante teve na gestação, as possibilidades dos primeiros cuidados com esse bebê e as orientações básicas para os primeiros dias de vida. Existe também um aconselhamento genético que pode ser feito durante essa consulta de puericultura, mas a princípio ela engloba uma área muito vasta da consulta, é uma consulta bem prolongada, é uma consulta de cerca de 1 hora, principalmente na primeira consulta, onde nós vamos englobar o crescimento da criança, o estado nutricional, a vacinação, a alimentação, desenvolvimento neuropsicomotor, vai envolver o ambiente físico e emocional dessa criança e dessa família. O pediatra, ele atua através da puericultura, englobando quase que todos os hábitos e as mudanças de vida dessa própria família. Não são só medidas antropométricas, pesar, medir, medida da cabecinha, que é o perímetro cefálico que se faz. Toda consulta de puericultura, aquelas medidas que são realizadas, elas têm um propósito. Por exemplo, quando nós pesamos a criança, não é só o peso que nós estamos só preocupados, nós estamos vendo quanto que ela está ganhando por dia, o estado nutricional, se está avançando, se ela está caminhando para uma curva de sobrepeso, de obesidade, se ela é desnutrida, aí nós temos que abordar essa alimentação, se não está sendo adequada, se está tendo uma suspeita de desenvolvimento de doenças que ainda possam estar ocultas e prejudicando esse desenvolvimento. Em relação ao crescimento, se a gente coloca todo mês a criança em um gráfico que é o que o pediatra segue para orientação da sua curva de crescimento. Na verdade, é um gráfico de comprimento nos primeiros anos, porque no primeiro ano de vida a gente pesa praticamente até os 2, 3 anos, a gente pesa a criança, a gente mensura a criança, a estatura deitada. Então é uma régua que a gente faz o comprimento, não é nem estatura. A partir do momento que a criança já se posiciona de uma forma em pé, que a gente se refere como altura. Para a gente ver se ela está fugindo do seu canal familiar, da estatura familiar, porque isso é uma suspeita de doenças. Então, nós, através de uma boa puericultura, nós podemos detectar doenças precoces e promover a saúde. Então,
hábitos alimentares saudáveis que vão impactar para a vida futura desse adulto. Orientação vacinal, que é de suma importância, porque a prevenção de doenças também são promovidas através da imunização, através das vacinas. Cobrar em toda consulta da criança que os pais levem o cartão vacinal. Nós temos que tirar um tempinho da nossa consulta, explicar para os pais a importância, quais as doenças desenvolvidas naquela vacina, orientar em relação... Existem praticamente 2 cartões vacinais, o Programa Nacional de Imunização, que é o que é feito na rede pública, que por sinal o nosso país ele tem um cartão vacinal muito completo, muito bom, e oferecer também e esclarecer a esses pacientes, aos pais, a possibilidade de fazer também algumas vacinas que não estão englobadas na rede do Programa Nacional de Imunização, mas que faz parte do calendário da Sociedade Brasileira de Imunização, a SBIM, e a Sociedade Brasileira de Pediatria. Em relação ao desenvolvimento neuropsicomotor, é muito importante a gente estar acompanhando para ver se a criança está tendo sinais de alerta para o seu desenvolvimento, para a gente detectar se tem algum atraso nesse desenvolvimento, que às vezes nós precisamos encaminhar a profissionais que vão nos ajudar para que esse atraso seja corrigido mais precocemente, para que não cause sequelas futuras permanentes nessa criança. Então, por exemplo, um atraso da fala, às vezes nós temos que encaminhar uma fono, às vezes nós estamos percebendo que a criança não está tendo desenvolvimento adequado no engatinhar, na marcha, no falar. Então, vai nos levar a nos reportar a preocupações de algumas doenças neurológicas, em relação, também em função do pediatra, que eu acho que o pediatra ele acaba se tornando um membro daquela família que a gente começa a conviver tanto com a criança e com os pais, porque inicialmente as consultas são mensais e posteriormente, no 2º ano de vida, elas passam a ser trimestrais. Do 2º ao 5º ano, nós passamos a ser mestralmente, e do 5º até 19 anos, que é onde atua a pediatria, 18 anos, 19 meses e 29 dias, elas passam a ser anuais. Então, mesmo que a criança não esteja doente, é importante que ela seja vista pelo pediatra pelo menos uma vez por ano, numa determinada fase de sua vida. Porque às vezes a criança entra naquela fase muito saudável, que não fica doente, e os pais acham que não há necessidade, mas é importante para a gente ver o desenvolvimento sexual da criança, ver se ela está entrando numa fase de desenvolvimento precoce de sua puberdade, que pode interferir, impactar na sua estatura final, se ela está fugindo desse canal familiar. Desculpa, só para ver se eu entendi, então, de toda essa explicação, essa aula que a senhora nos deu aqui, a puericultura, então, seria um olhar ao todo. Então, eu não olho só a criança, o pediatra não olha só a criança, esse desenvolvimento físico da criança. Ele olha a criança no seio da sua família, de como ela está. Então, a interferência, assim, por exemplo, se a gente pudesse, aqui a minha segunda questão para a senhora seria essa. Se a gente pudesse perguntar qual é a grande ou a maior, se é que a gente pode falar dessa forma, qual é a maior importância da puericultura, do jeito que a senhora falou, e pelo que eu entendi, é essa interação família, criança e médico e pediatra, de forma que a forma como a família vive e vive com a criança que nasce também é de importância. Falar com um pediatra, ver se isso está certo. Uma preocupação que eu sempre tive como mãe e queria saber aí, aproveitando, já me alongando na pergunta, é assim, a criança, a senhora já falou que muda um pouco a vida da gente, né? E quando muda, a gente tem que se adequar
ao sono da criança, ou a criança, eu falo criança recém-nascido, 1, 2, 3, até 1 ano, ou o recém-nascido, ou a criança, se adequa ao nosso sono, ou seja, até onde a gente também tem que deixar de fazer determinadas coisas por causa que a criança precisa dormir ou não, ou a criança deve estar sempre com a gente para que a gente faça determinadas coisas. Então são duas questões. A grande importância da puericultura, se é essa relação médico, família e criança, e como essa relação se dá no dia a dia da família. Tá. Eu acho que é essa percepção mesmo, que a puericultura ela envolve todos os campos e ela entra de uma forma intrínseca na vida da família e a criança entra na vida do pediatra como se fosse o seu filhinho também. É assim que eu me sinto em relação aos meus pacientes. E é até engraçado que eles vão crescendo e vão perpetuando em nosso consultório. Eu já estou há muitos anos na pediatria e isso é uma vivência. A hora que eles formam, nós recebemos os convites mais lindos. Eles já saem da fase pediátrica, mas eles passam em outros médicos, nos clínicos, ligam, perguntam, ainda permanece com a nossa opinião, ainda se torna importante na vida bom, né? deles. É muito então, legal. Eu acho que é por isso que eu me encanto tanto com a puericultura dentro da pediatria. É a área que eu mais gosto de atuar. E na verdade, promover a saúde é muito melhor do que tratar doenças. Sim. E quando você toma medidas, condutas, hábitos que você vai incentivar a saúde, você também vai ter um retorno muito grande, favorável ao seu consultório. Você vai diminuir as doenças, vai diminuir as internações e vai contribuir para que o equilíbrio de toda aquela família se torne de uma forma mais positiva. Em relação à pergunta, eu queria voltar a uma parte da pergunta, a primeira pergunta, onde que você me perguntou dos 1000 dias, né? E eu esqueci de abordar que o período que compreende os 1000 dias. Na verdade, seria os 270 dias da gestação, o primeiro ano de vida, os 365 dias, e o segundo ano de vida, 365 dias. Então, a puericultura, para a gente esclarecer, gestação, primeiro ano e segundo ano. Não. Corrige. Isso seria referente aos 1000 dias de vida. Ah, perfeito. A puericultura, como eu até já abordei para você, é verdade, me perdoe, seria é verdade. Antes seria o dia da concepção, sim, que começou a gerar o bebezinho, até 19 anos até os 19, de vida. Mas exato. É aquilo que eu acabei de falar, nós permanecemos na vida dos nossos pacientes. Eu tenho muitos pacientes já de 23, 24 anos e já estou vivendo os filhos deles. E isso é muito enriquecedor. Isso nos motiva a continuar tentando fazer uma melhor puericultura. Em relação à pergunta de como a família se deve adequar à criança, à família ou a família à criança? Isso é uma coisa relativa. Por exemplo, durante o dia, a criança dormindo, o recém-nascido, os hábitos da casa devem ser mantidos, né? Pode ligar um liquidificador, pode fazer as funções domésticas da casa sem nenhum problema. Porque a criança também precisa ter o seu ciclo do que é sono, do que é vigília. Mas à noite, 3 horas da manhã, é um horário que a gente tem que se adequar à criança e à própria família. Não é um horário como um recém-nascido de uma festa em casa. Então, isso depende do horário, depende da dinâmica familiar, mas os horários deveriam ser mantidos. Uma coisa que eu acho também muito importante e que muitas vezes os pais nem percebem que a gente precisa deles na consulta e a gente o que eles nos falam é muito importante para que a gente
as queixas dos pais têm que ser valorizadas pelo pediatra, pelo seu médico, porque a convivência dos pais com a criança é muito maior, e aquilo que para eles possa ser irrelevante, para nós ele pode ser a chave para um diagnóstico. Certo. Então é muito importante que nós tenhamos tempo e deixe os pais falarem. E aí nós, com o nosso filtro, a gente consegue perceber se aquilo é relevante ou irrelevante. Certo, então a observação dos pais é fundamental, Sim. né? Sim. A observação em si, né? O olhar para alguma coisa que não tá legal, né? Sim. Que foi diferente, digamos assim. Por exemplo, né? Às vezes os pais ficam inseguros de perguntar algumas coisas e às vezes pra gente é muito importante. Então às vezes a mãe fala, doutora, quando o meu filho chora, ele fica roxinho. Aí é uma coisa muito importante para nós, porque nós temos que perceber se isso é uma cianose, o roxinho é uma palavra que a gente refere como cianose, se é só de boquinha, de dedinhos, que seria fisiológico, que não há problema, ou se é uma cianose central, quer dizer, a criança toda fica cianótica, que já é uma suspeita de uma cardiopatia, e às vezes os pais não falam, às vezes a criança não chora durante, o recém-nascido, durante aquela consulta, nós não percebemos. Então é muito importante que a gente tenha essas observações familiares, né? É porque às vezes o pai não acredito eu, não fala, porque ele não vê algo nada diferente, porque para ele aquilo é normal. Então é importante qualquer observação ser dita. É isso, né? Eu acho até, no meu consultório eu tenho muito isso, eu acho que também acontece com a gente, às vezes a gente vai no médico e a gente esquece de falar algumas coisas que a gente tem observado no nosso dia a dia. Então eu acho importante que os pais façam um checklist, que eles anotem as suas dúvidas. Oh, e aí muito bom. É uma coisa que eu tenho hábito de fazer no consultório, porque as consultas já são demoradas, então às vezes a gente se perde num determinado foco e às vezes nós esquecemos, né, por prolongar naquele assunto de outras coisas. Então, quando eu termino a consulta, ou antes mesmo de eu iniciar o exame físico, eu sempre peço aos pais, querem me perguntar alguma coisa? Você tem alguma dúvida? O que é a sua grande dificuldade nesse momento com o seu filho, né? Pegando o link, os primeiros dias do recém-nascido, eu que já sou mãe de 2 meninas, são os dias mais difíceis, principalmente o primeiro filho, acredito eu, né? Porque a gente nunca sabe, não sabe nem dar banho, né? E agora, como é que eu pego? Pego assim, não pego? Como é que eu dou o peito? Ou seja, o que o papai e a mamãe devem relatar de mais importante ou deve observar nos primeiros dias da criança para o pediatra, doutora? Tá, isso é uma consulta de puericultura, onde a gente orienta a temperatura da água, a posição que coloque a criança para dormir, para não aumentar o risco das mortes súbitas. Devemos orientar o transporte dessa criança, a forma que tem que se posicionar a cadeirinha no carro para o transporte, porque essa criança deve já sair até da maternidade no baby care, na sua cadeirinha. E então, essa primeira consulta ela é fundamental, porque a maternidade é maravilhosa, mas ninguém consegue mensurar a insegurança e como é exaustivo os primeiros dias de vida. Né? Porque a primeira consulta pediátrica, se a sala de parto ocorreu tudo bem, se não tem nenhuma intercorrência, ela deve acontecer entre o 7º e o 10º dia de vida, se bem orientada numa maternidade. Porque o que a gente vê às vezes no consultório, que o paciente às vezes no 2º ou no 3º, no 4º dia ele já está indo. Então, você imagina o grau de ansiedade desses pais em relação a esse bebê. E eu falo que, assim, a mãe, ela tá com uma sobrecarga muito grande, as mamas engurgitadas, as mamas cheias, com muita dor. O bebê
não fazendo uma pega às vezes tão adequada, então ela tem dor, ela não sabe, o neném chora, ela não sabe se o neném está chorando de fome, se o neném está chorando de sono, de xixi, de cocô. É interpretar o sono do bebê, que ela ainda não conseguiu, porque ainda é uma fase muito nova. É tudo novo. Então, daí também a importância do pré-natal pediátrico, que nessa consulta já consegue orientar essa mãe grávida, esses primeiros cuidados nos primeiros dias. Então é muito importante. E essa primeira consulta, caso não tenha ocorrido essa consulta no pré-natal, assim, saber a história patológica, a história das doenças dessa família, para você já ver se ela tem um fator de risco para desenvolver, para você investigar aquela área. É muito importante a gente já saber se foi feito o teste do pezinho. Por quê? Porque são exames que você, quando apresenta uma anormalidade, que você consegue precocemente detectar e tratar a criança para que ela não tenha uma sequela em todo o seu desenvolvimento. Por exemplo, uma criança que tem um teste pezinho alterado para tireoide, um hipotireoidismo. Detectado, confirmado esse diagnóstico, ela vai tomar o remédio e ela vai desenvolver normal. Caso isso não aconteça, não faça o teste do pezinho, por exemplo, você só vai detectar no 2º, 3º ano de vida, onde já teve um comprometimento cerebral dessa criança irreversível, um retardo mental. Então, essa primeira consulta, nós vamos cobrar o teste do pezinho, o teste da orelhinha, que é fundamental, porque nós podemos, antes do desenvolvimento da linguagem, detectar se essa criança tem um déficit auditivo. É lógico que o teste da orelhinha é apenas uma triagem, mas as crianças que não passam naquele teste, elas vão aprofundar nos seus exames. Aí a gente parte para um BERA, para uma hipedanciometria e outros exames mais de resoluções mais precisas, que vão fazer com que a gente consiga aquele diagnóstico precoce, e essa criança até o 6º mês já está sendo encaminhada para o implante coclear, que aí ela não vai ter um déficit auditivo e nem de linguagem, porque ela vai ter essa intervenção. Então, para fechar o nosso bloco, pelo que eu entendi agora, e realmente eu não sabia disso, na puericultura, é muito importante que a mamãe já grávida já faça uma avaliação ou uma consulta com um pediatra, se é isso que eu entendi, para já saber como ela deve proceder e que observações ela tem que fazer, que atitudes ela tem que tomar já logo quando a criança nasce, a questão dos testes, né, que são necessários fazer, não deixar, ou seja, ter um conhecimento global dos primeiros dias de vida com a criança. É isso? Sim, é importantíssimo. É importantíssimo. E isso pouca gente sabe, é isso, sim, doutora? Porque é uma área que agora que está sendo divulgada, mas é fundamental. E caso isso não aconteça, essa orientação tem que sair da maternidade. Então é muito importante até que ela saiba, para ela saber cobrar também e saber o que perguntar. Sim. Porque às vezes a gente é uma vivência única, é o primeiro filho, e os pais nem sabem o que perguntar. Eles simplesmente recebem a alta com a receita, com os remedinhos, mas eles não sabem como agir perante aquela criança. Se está na hora de trocar, como que eu faço para dar mamar, a pega perfeita, como que se posiciona, qual a posição, eu falo para a mãe, qual é a melhor posição para amamentar? Aquela que a mãe se sente mais confortável. Por quê? Porque demora. No começo é uma coisa que é mais longa, é lógico que depois o tempo de esvaziamento dessa mama é muito rápido, é de 4 a 16 minutos, mas o começo não é assim. E a mama dói, a mãe está com dor, no caso de uma cesárea, às vezes do ponto, é uma cirurgia, ansiedade familiar, que quer que pegue o peito, quer que engorde, e no começo, até o 10º dia, a criança tem uma perda de peso de 8 a 10%, que às vezes as famílias não sabem. Então, quando a gente põe na balança, na primeira consulta, a gente percebe os olhos lacrimejando quando a gente fala perdeu peso. Não é que perdeu peso, ela é como a mãe, ela nasce inchadinha e ela vai
perdendo, ela vai se desinchando para depois iniciar a sua curva. E isso são coisas que, na maioria das vezes, as mãezinhas desconhecem. Então, estamos aqui para isso, né? Para divulgar essas questões que são importantes. Acho que fechamos maravilhosamente o primeiro bloco. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão, ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede, ninguém podia fazer pipi, porque pinico não tinha ali, mas era feita com muito esmero, na Rua dos Bobos, número 0. Mas era feita com muito esmero, na Rua dos Bobos, número 0. Ninguém podia fazer pipi, porque pinico não tinha ali, mas era feita com muito esmero, na Rua dos Bobos, número 0. Mas era feita com muito esmero, na Rua dos Bobos, número 0. Meu nome é Vitória, tenho 14 anos e estudo na Escola Estadual Vinícius Meyer. Ingressei na Escola do Legislativo por meio do projeto da Câmara Mirim em 2015. Além de poder ter contato com alunos de todas as outras escolas do meu município, aprendi a importância de ser uma cidadã e participar da política. Aprendi a ser mais crítica e entender os pensamentos contrários ao meu, que é fundamental para a nossa democracia. Em 2019, estou de volta para as atividades que estão fazendo a diferença na minha vida. E fazendo a diferença na minha vida, faço a diferença na sociedade. Venha você também conhecer os projetos da Escola do Legislativo de Pouso Alegre. A agenda de atividades está no portal da Câmara de Pouso Alegre, www.cmpa.mg.gov.br ou ligue 3449-6508. Espero por você aqui. Eu sou Renato Gavião, delegado regional de Pouso Alegre. Vim dar uma dica de segurança pública para os telespectadores da TV Câmara, bem como os ouvintes. O que a Polícia Civil orienta aos cidadãos de Pouso Alegre? A não utilizar o celular, nem objetos pessoais e nem carteira no bolso de trás da calça, sempre procurar usar no bolso da frente, no qual dificulta a ação de criminosos. Da mesma maneira, nós temos o nosso Disque 181, que é o Disque Denúncia. Todas as informações são sigilosas. Então você que tem alguma informação sobre pessoas com mandado de prisão em aberto ou suspeitos da prática de crimes na cidade de Pouso Alegre e região, por favor denunciar através do número 181, que é completamente sigiloso. Quanto mais esmolas você dá, mais miséria você financia. Dê uma nova chance. Não dê esmolas. Encaminhe o pedinte aos órgãos de proteção social 35 3423 4214 ou, em caso de crianças e adolescentes, para o Conselho Tutelar. Dar esmola não ajuda ninguém. Homem que gosta de construir, mulher bonita, me
cidade cresce, vai se expandindo, já é orgulho pro meu país. Vive, trabalha, estuda e é feliz. Aqui o sonho é realidade. Quando cheguei aqui para viver, eu consegui tudo que sempre quis. Ser semeado, alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo era um alecrim. Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo era um alecrim. Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo era um alecrim. Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo era um alecrim. Então, vamos lá, doutora Fernanda, um tema que eu acho que é muito importante para quem nos vê, para quem nos ouve, é sobre a questão da obesidade. Eu já acho que a senhora sabe melhor que eu que o Brasil é um país com um grande número de pessoas obesas ou de sobrepeso. Como a senhora vê essa questão partindo-se da criança? Como uma alimentação não legal, não saudável, já no começo, né? Aos 6 meses, a 1 ano, a 2 anos, a 3 anos, a 4 anos, logo na primeira infância, pode acarretar impactos de obesidade na vida adulta. Sim, a primeira prevenção que nós podemos fazer em relação à obesidade nos primeiros meses de vida é o aleitamento materno, né? Além de ser um alimento completo em todos os seus aspectos, imunológico, em termos de proteínas, de nutrientes e no desenvolvimento afetivo que essa mãe desenvolve com o seu bebê, é através do aleitamento materno. Caso isso não seja possível, seriam as fórmulas infantis. O leite de vaca in natura, ele não é recomendado para uma criança no primeiro ano de vida. Na verdade, nos 2 primeiros anos, mas especificamente no primeiro ano de vida. Não que a fórmula não seja da proteína do leite, ela mas ela é enriquecida com alguns nutrientes, ela vai estar numa osmolaridade mais adequada para o organismo da criança. O leite de vaca, ele é muito hiperproteico, ele tem muitas proteínas, então ele contribui para a obesidade. Por isso que
nós adultos e também depois de 4 a 6 anos nem devemos usar o leite integral, porque você está oferecendo também, seria o leite desnatado, você está oferecendo a gordura ruim, a gordura trans. Então, para quê? Os pais precisam tirar alguns mitos, que quando eles comem, eles acham que o bebê está passando vontade, mas ele fica olhando para mim, doutora. O bebê não sabe o que você está comendo. Ofereça a ele, caso já tenha iniciado a alimentação dele, alimentos que sejam adequados para aquela faixa etária, né? É importante a introdução das frutas. O suco não é permitido. É um novo protocolo já de alguns anos para cá. No primeiro ano de vida, a gente oferece a fruta, mas a gente não pode oferecer suco à criança. Evitar os refrigerantes, evitar depois de um ano, se for oferecer sucos naturais. Os alimentos artificiais têm muitos aditivos, tem muitos condimentos. Eu agora vou fazer uma crítica assim, que às vezes a gente no dia a dia acaba às vezes fazendo, mas não tornar um hábito, os miojinhos para a criança, aquele temperinho, não é o macarrão em si, que o carboidrato ele deve ser oferecido à criança, mas aquele temperinho não é adequado para a função renal de uma criança. A criança não pode comer sal antes de 1 ano, aqueles salgadinhos parecendo um isoporzinho horroroso, aquilo lá não deve ser. Veio da escola, já passa mercado, no carro a mãe já oferece para a criança. Nós precisamos criar hábitos saudáveis, precisamos enriquecer a nossa casa com frutas, com os legumes, com verduras, o que se torna até mais barato, é muito mais barato comprar do que essas outras guloseimas. As mães, a primeira pergunta que normalmente elas fazem quando nós vamos introduzir a alimentação, quando chega na fase da alimentação, que ao peito exclusivo até o 6º mês, mas muitas vezes é difícil porque a licença maternidade retorna no 4º mês, então às vezes nós já temos que introduzir alimentos sólidos a partir do 4º mês. As mães perguntam, posso dar danoninho? Então assim, vamos dar frutas, vamos tornar, nesse desenvolvimento da criança, o prato dela um arco-íris, né? A criança, ela come mais com os olhos, na verdade, do que com o seu próprio sabor dos alimentos. Então, colocar pratos coloridos, oferecer bastante verduras, legumes, variedade na alimentação da criança. Porque hoje, sim, nós somos um país de sobrepeso e estamos caminhando para a obesidade, e essa obesidade já está apresentando já na infância, o que é muito mais grave, porque quando nós temos uma pessoa que se torna adulto obesa, é mais fácil dela ter uma perda de peso, emagrecimento, do que uma criança que cresceu obesa. Por quê? Isso que eu queria ouvir da senhora. Por quê? Porque a criança que ela cresce obesa, ela não tem só as células gordinhas, ela tem um aumento, uma hiperplasia celular, quer dizer, um aumento de número das células de gordura, e isso não consegue se perder tão fácil. E às vezes não consegue nem perder. Então, e outra coisa que eu acho fundamental, educar é dar testemunho. Então, às vezes quer que a criança come as verduras, os legumes, mas não é o hábito da família. Uhum. E o momento da alimentação, até para a prevenção dos distúrbios alimentares, tanto da bulimia como da compulsão alimentar, tem que ser um momento familiar, um momento de afeto familiar. Então, colocar a criança desde cedo participando da mesma, mesmo que ela vai estar na cadeira de papa, não permitir telas durante a alimentação, um momento de troca da família, do seu dia a dia, ser um momento afetivo. Isso é muito importante. Então, doutora, vamos deixar claro uma coisa que eu
também concordo muito com a senhora, que é o horário das alimentações, né? Do encontro da família, desde que possível, porque nem sempre a gente pode o tempo inteiro. Um café da manhã, um almoço ou uma janta, se possível, todos juntos, comendo a mesma coisa, buscando comer alimentos saudáveis, para ensinar isso, claro, na criança, ao hábito, né, de uma alimentação saudável e não criar possíveis adultos aí com sobrepeso, né? Eu acho isso fundamental. Às vezes a gente não tem tempo, porque a gente trabalha muito, doutora. Sim, a dinâmica a gente familiar trabalha hoje em muito, dia, né? Mas a gente precisa arrumar espaço para fazer isso em conjunto. A senhora concorda? Eu concordo, eu acho que é impossível hoje em dia, eu vejo até por mim mesma, né, a gente conseguir fazer todas as refeições juntos. Não dá, nós saímos cedo e na maioria das vezes voltamos à noite. Então eu acho que assim, o horário noturno é um horário que todo mundo já passou, já teve o seu dia, tem coisas para trocar, dividir, e isso é a melhor forma é a gente fazer com os nossos filhos, com a família. Então esse momento da alimentação, ele tem que ser esse momento de alegria, e com isso já existe um controle da compulsão alimentar, porque a pessoa vai ter tempo de conversar, mastigar, exato, conversar, prestar atenção ao que está ingerindo. Isso, ela mastigando melhor, ela vai ter uma saciedade maior, então ela não vai ter a necessidade de comer tanto. Agora, o que a gente mais percebe também no consultório, que no primeiro ano de vida, enquanto estão as papinhas, tudo ocorre da melhor forma. A hora que passa para a alimentação da casa, aí a coisa pega. Aí se esquece dos legumes, dos verduras, aí vai para a escola, começa os lanchinhos artificiais, as frituras, mas é o que a senhora falou, né? Os exemplos, né? Sim, os exemplos. Doutora, uma outra questão que também me incomoda e me incomodou como mãe: chupeta, mamadeira e paninho. O que uma pediatra pode falar para nós, mamães, papais, sobre a chupeta, a mamadeira e os paninhos? Vamos começar pelo vilão da história, a chupeta. Eu tenho até uma dinâmica no meu consultório, que eu tenho uma caixinha e eu vou conversando muito e depois eu peço que elas me entregam quando eu vejo que às vezes a família não consegue e a minha caixinha é bem cheinha de chupeta. Eu acho que o mais importante é a gente saber os malefícios que uma chupeta pode causar. Os benefícios são poucos, mas através disso entender a dinâmica daquela criança e escolher a melhor opção para aquela criança no contexto familiar dela. Não existe assim, não pode dar ou pode dar. Existe os fatores que a gente introduziria àquela criança e aquela outra que a gente não introduziria. Mas antes mesmo de introduzir ou não, eu acho que a melhor coisa que a gente precisa falar aos pais, o mais importante não é quando pôr a chupeta, retirar precocemente. Essa chupeta ela tem que ser retirada até 1 ano de vida. Esse é o ideal, podendo no máximo até o 3º ano, mas o ideal que seja tirada nesse 1º ano. E a chupeta, ela não é uma roupinha da criança, um acessório que tem que ficar contínuo à criança. É a gente oferecer nos momentos de estresse daquela criança. Então não acordou, pôs a chupeta, ficou o dia inteiro e permanece com a chupeta. Por quê? Porque existe a introdução da chupeta, quando a família faz a opção conjunta com o seu pediatra de introduzir aquela criança, que
já tenha estabelecida a amamentação, porque existem 2 tipos de sucção, e a sucção do peito é diferente da sucção promovida pela chupeta. Então, se a criança não estabeleceu ainda a amamentação, ela, depois que ela for para chupeta ou mamadeira, ela vai ter dificuldades, porque a pega é diferente, ela pode não aprender ou ela ficar irritada, porque a sucção do peito trabalha outros músculos diferentes da sucção da chupeta, e ela fica irritada. Aí é aquela criança que você põe no peito, a mama tá farta, joga o corpinho para trás, chora, e aí ela não quer pegar o peito, e a mãe fica confusa, acha que o leite não está sustentando, que não tem o leite. Não é isso, ela não conseguiu ter o sincronismo, porque ela está sendo fornecida um outro tipo de sucção para ela. Então, a partir dos primeiros dias não é adequado. Ela tem que estabelecer essa mama. Primeiro estabelece a sucção do peito. Depois de estabelecida, é que dependendo da dinâmica da criança, oferece nos momentos de estresse, tentando retirar o ideal no primeiro ano e estourando no terceiro ano de vida. E eu vou, assim, aproveitar essa oportunidade para falar uma coisa até impactante, que para que as mães, eu acho que a resistência da chupeta é maior da mãe do que da próprio bebê. Já existem vários trabalhos que estão sendo elucidados, onde a chupeta, quando ela permanece após os 2 anos, ela aumenta o risco da criança de se tornar tabagista, fumante ou ter distúrbios de compulsão alimentar. Porque a sucção é um reflexo primitivo que a criança tem já na vida intrauterina, então na gestação, e que é bom para o equilíbrio psíquico da criança, onde a gente tem liberação de uma substância que a gente chama endorfina, que promove o quê? Uma melhora do humor, diminuição da ansiedade e do estresse. Então, a sucção acalma a criança, mas essa sucção não tem que vir só pela chupeta. O peito também promove essa liberação de endorfina. Então, é muito importante essa retirada precoce. Entendi. Se introduzir depois que se estabeleceu o aleitamento materno, a relação, a dinâmica do choro é a forma que a criança tem de expressar suas insatisfações. Então, se está com fome, se está com calor, se está de xixi, se está de cocô. E muitas vezes a mãe bloqueia essa reação já oferecendo a chupeta. E aí a criança, ela começa a ter uma diminuição da relação afetiva familiar, porque quando a criança está chupando a chupeta, ela interage menos com o ambiente. E isso também se dá com paninho e com a mamadeira também? A mamadeira, ela tem o mesmo processo dos malefícios da própria chupeta, só que como um período muito curto, que é só a introdução do leite, e, por exemplo, uma criança que não está mamando no peito, nós temos que oferecer a mamadeira, ela também não um tem período tanto curto. malefício. E o paninho? O paninho, ele, na verdade... Ele é menos usado, né? Ele é até importante, mas não o dia inteiro. As naninhas, né, que a gente refere aos paninhos das crianças, é aquele momento que a mãe, por exemplo, precisou sair, é aquele momento que a criança vai estar com pessoas que ela não tem o hábito, que ela está insegura, ela pode ser oferecida, porque é uma transferência de afetividade para aquele paninho. Então, na parte psíquica, não é contraindicado. Entendi. De todos os 3... É o melhor. É o melhor. Não sabia, e eu queria fazer uma ressalva também em relação à chupeta. Como nós já acabamos de falar que a musculatura que é trabalhada na sucção da chupeta é diferente da sucção do peito, ela pode ser uma causa
de otites, de infecções de ouvido de repetição também. Por quê? Porque a musculatura da tuba auditiva, que é a comunicação entre o canalzinho da garganta com o ouvido, não é desenvolvida adequadamente com o uso contínuo da chupeta e pode promover líquido nessa cavidade, o que propicia as infecções de ouvido. Olha, que interessante. E prejudica o desenvolvimento da criança. Como nós estamos falando da puericultura, desse desenvolvimento da criança, eu gostaria de abordar isso daí. Muito bom, muito bom. Olha, pessoal, então aí, quem nos vê, mamãe, papai, cuidado com as chupetas, tudo isso que a doutora Fernanda aqui vem falando aqui pra gente. Importante a gente conhecer. Esse é o objetivo do nosso programa, trazer para vocês essas informações, né? Que muitas vezes eu, por exemplo, não sabia, né? E minhas filhas agora já não chupam mais chupeta. Então, mas tá aí, os netos, né? Quem sabe, aí a gente já sabe como agir. Doutora, vamos lá para a nossa última questão do bloco, que eu sei que é uma questão delicadíssima e que eu sei que a senhora também gosta muito desse tema, que é a questão da importância das brincadeiras da criança e do comportamento de sono da criança ligado à atividade da tela de um computador, de um tablet. Como é isso? Brincar, dormir e o tablet. O que a senhora nos fala para fechar o nosso programa com essa questão que eu acho que hoje em dia é muito importante, que é o uso dos celulares, a perda de sono das crianças pelo uso e da falta de brincadeira. Tá, vamos começar pela brincadeira, né? É fundamental que os pais, hoje nós temos muito pouco tempo, mas não é a quantidade de tempo que nós precisamos ter aos nossos filhos, nós precisamos ter a qualidade desse tempo com os nossos filhos. Se for 15 minutos, mas que nós realmente estejamos com eles brincando. O desenvolvimento lúdico da criança vai o tornar uma criança mais feliz, vai se tornar um adulto com uma inteligência emocional melhor. E esse brincar não é só na vida adulta, o bebê, com estímulos musicais, com toques, afetos que você desenvolve já nesse bebê, o olhar ao seu filho, aproveitar o momento da amamentação, posicionar de forma que você olhe nos olhos do seu filho, trocar o seu filho, fazer o toque naquela criança. Isso é brincar para o neném. Brincar de atividades lúdicas com a criança, promover atividades em ambientes de parques, no quintal da própria casa, brincadeiras de rua, coisa que fizeram parte da nossa infância, e que hoje a gente não percebe. Hoje as crianças, elas desaprenderam o brincar. Para elas, o brincar são as telas. São as telas. São colocar na própria consulta. A mãe já coloca no smartphone eu não vou citar os nomes, os desenhinhos, para entreter a criança. Então, eu gostaria de fazer uma ressalva muito importante, é um documento que a Sociedade Brasileira de Pediatria soltou, né, um protocolo de qual o tempo de tela que nós podemos promover a uma criança. De 0 a 2 anos, nenhum. A criança não deve ter tela. É 0. A criança, ela está assimilando, ela está aprendendo a ter suas habilidades. Então, ela precisa das brincadeiras, ela precisa... essa aprendizagem vem pelo adulto, vem pelos pais, pelo cuidador. Então, não tem tempo de tela para essa criança antes de 2 anos. De 2 anos a 5 anos, é permitido até 2 horas ao dia, mas não 2 horas contínuas.
com intervalos no dia a dia, né? E de 5 a 19 anos também as 2 horas, só que com a ressalva que você desconsidera nessas 2 horas o tempo que a criança permanece na tela para fazer suas atividades escolares. Porque hoje o computador é usado, né, para as atividades. É uma ferramenta de estudo. E assim, a tela é uma ferramenta boa para a criança, sabendo ser usada, com limites. Nós precisamos entender que sermos amorosos, afetivos aos nossos filhos, não quer dizer que nós vamos ser permissivos a ele. Isso eu acho que é uma das coisas mais importantes que nós precisamos fazer. Temos que ser afetuosos, mas precisamos, e a criança, ela necessita de limites. Então, assim, usar também ferramentas nas telas para que a criança não acesse informações que são inadequadas para a sua faixa etária. Então, a sua faixa etária. Então, o bloqueio nos iPads, nos smartphones, de materiais pornográficos ou materiais que não sejam adequados, porque hoje as crianças, elas têm acesso a tudo, de livre demanda, e isso não é adequado. E isso passa a interferir também no sono, porque à noite ela vai para o quarto e ela fica com o seu cérebro continuamente sendo estimulado, porque ela está na tela. O aumento dos problemas visuais também aumentaram muito, porque a tela é muito próximo do globo ocular, as crianças não fazem um movimento mais de piscar, então existe um ressecamento do globo e está aumentando muito os distúrbios de refração, as miopias com dioptrias, com graus mais altos. O sedentarismo também, as obesidades vinculadas, as crianças comem durante a tela, não brincam, então elas não têm um gasto energético adequado e ingere uma quantidade maior. Então, toda essa dinâmica de sedentarismo, perda de afetividade, dificuldades para dormir, elas estão muito interligadas ao uso inadequado, inadvertido pelos seus pais da tela. Então, pessoal, doutora, usando as suas palavras, para quem nos ouve, de 0 a 2 anos, 0 celular, 0 tela, 0 tablet. De 2 a 5, 2 horinhas que podem ser usadas com programas, com brincadeiras dentro das telas, adequadas à idade da criança. E também de 5 para 19 anos, aí, o mínimo necessário, também de 2 horas, sem contar com as horas que a gente usa no computador para estudar, que hoje computador, tablet e o próprio celular hoje são ferramentas, né, de estudo da gente, todos nós sabemos. Muito importante, papai e mamãe, de 0 a 2 anos, 0 celular. Por favor, isso é importante para as nossas crianças. Doutora, para fechar o nosso programa, queria que a senhora deixasse, para quem nos vê, uma mensagem. Como pediatra, uma mensagem para os pais, para as mães. Eu, como pediatra e como mãe, eu queria deixar a mensagem que, assim, a dinâmica de criar uma criança, de educar, não é fácil. Mas eu acho que a melhor coisa da vida são os nossos filhos. E nós não podemos nos perder com a dinâmica do dia a dia, com o cotidiano muito atarefado. Vamos olhar com os nossos filhos e ter tempo para eles. E esse tempo é simplesmente uma qualidade de tempo para que possamos estar com eles, para que os distúrbios psíquicos que estão cada vez mais aumentando, os isolamentos, os espectros autistas, sejam sanados com a melhora da afetividade entre as famílias e entre as pessoas. É essa mensagem que eu gostaria de deixar, que nós sejamos mais humanos, mais empáticos e simpáticos para os nossos membros de nossa própria família. Poxa! Bom, e eu, a mensagem, como sempre, como professora, a dica de um livro
que a gente pode pegar no site do Ministério da Saúde. Chama-se Cadernos de Atenção Básica à Saúde da Criança, Crescimento e Desenvolvimento. Bem, é isso. Nosso Papo da Hora tratou desse tema tão importante para todos nós, que é a saúde de nossas crianças, desde o seu nascimento até os 18 anos e mais um pouquinho, que a doutora aqui falou, no intuito de reduzir as doenças. Nós hoje aqui não conversamos sobre como tratar as doenças, tal e tal, não. Nosso objetivo maior foi mostrar para vocês como a gente deve evitar as doenças, evitá-las observando e dando todos os cuidados necessários desde que a criança nasce ou até antes, desde que ela está na nossa barriga. Esse foi o nosso objetivo, essa foi a nossa mensagem. Agradeço imensamente a presença aqui, doutora Fernanda, Cacau, todos nós aqui da Câmara que fizeram esse programa acontecer. Agradeço a audiência e a companhia de vocês. Até o nosso próximo Papo da Hora, que também vamos falar de criança, vamos falar da escola infantil, da importância da escola infantil para a criança. E eu agradeço demais, mais uma vez, a presença. Um beijo grande a todos e muito obrigada. Bem te vi andar por um jardim em flor, chamando os bichos de amor. Tua boca pingava mel. Bem te quis e ainda quero muito mais. Maior que a imensidão da paz e bem maior que o céu. Onde está? Voei por este céu azul, andei estradas do além. Onde estará meu bem? Onde está? Nas nuvens ou na insensatez? Me beije só mais uma vez e depois volte pra lá. Bem te vi andar por um jardim em flor, chamando os bichos de amor. Tua boca pingava mel. Bem te quis e ainda quero muito mais. Maior que a imensidão da paz e bem maior que o céu. Onde está? Voei por este céu azul, andei estradas do além. Onde estará meu bem? Onde está? Nas nuvens ou na insensatez? Me beije só mais uma vez, depois volte pra lá.